Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 13, e diz assim: E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, diz o Senhor, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Para que Deus nos escute, existe uma condição. Precisamos ouvir e precisamos responder à sua voz. É perda de tempo tentar falar com alguém que não quer nos ouvir. Ao longo da história da Terra, Deus sempre tem falado ao seu povo. Isso de diversas formas, através de sua própria voz, através dos profetas, dos juízes, dos reis. Seu próprio Filho foi enviado à terra para falar conosco. E o Filho mandou o Espírito para falar com a gente. E o Espírito ainda inspirou homens santos para escrever a Bíblia, anotando tudo o que Deus quer nos dizer. A Bíblia também é a voz de Deus escrita. Mas a maioria escolheu não ouvir a voz divina. E o absurdo é que muitas pessoas que oram pedindo para que Deus fale com elas são as mesmas pessoas que não escutam e nem obedecem quando ele fala. Você conhece pessoas que não aceitam conselho, mas sempre pedem? Eu conheço muita gente que eu estou cansado de aconselhar e um tempo depois eu vejo essas pessoas fazendo tudo ao contrário. Mesmo que talvez eu não dê os melhores conselhos, né? Mesmo assim eu fico chateado e fico decepcionado por perceber que meus conselhos entram por um ouvido e saem por outro. Agora imagina o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, que jamais nos daria um conselho que não fosse para o nosso bem. Imagina ele sendo ignorado por suas criaturas que não sabem nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Por isso, o versículo de hoje, ele expressa um Deus dizendo: não vou mais falar com quem não quer me ouvir. O pior tratamento que a gente pode dar a alguém é a indiferença. E é assim que muitas vezes tratamos nosso Deus e o seu Espírito que tenta nos orientar o tempo todo. Por toda a história da igreja na terra, o Espírito Santo falou com sua igreja, como diz lá em Apocalipse 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E parece que a maioria das pessoas não tem ouvidos. E por isso não escutam a voz de Deus. E por isso muitas vezes ficam pensando assim: Deus não fala comigo, por que Deus não fala comigo? Todas as vezes que Deus falou com você, você não obedeceu, você não deu ouvidos ao que Ele estava lhe orientando. Lá na frente você diz: eita, bem que Deus me avisou. Mas no momento você sempre ignora. E é muitas vezes pessoas com esse tipo de atitude que são as que mais pedem para que Deus fale com elas. O povo de Deus nunca poderá acusar Deus de não ter falado com eles, pois o Espírito sempre falou com sua igreja ao longo da história humana. Mas sempre fomos um povo rebelde que não damos ouvidos às instruções divinas. Lá em Mateus 13, 15, diz que essa geração que nós vivemos tem um coração insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria. Olha só, esse povo se tornou insensível
Por isso que Paulo diz que a gente tem que tomar muito cuidado para não apagar o Espírito, porque muitas vezes o Espírito Santo fala e a gente diz, não, isso é coisa da minha cabeça, eu prefiro ir por aqui, e a gente acaba tomando as piores decisões da nossa vida por não ter escutado a Deus. Portanto, da próxima vez que você pedir para Deus lhe falar, lembre-se das últimas vezes em que Ele falou e você não obedeceu. E primeiramente peça ao Espírito ouvidos atentos e um coração obediente. Assim como Samuel, a minha e a sua oração deveria ser: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Para que falar com uma pessoa que não quer escutá-la? Para que você tentar mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez? Quando nós humanos fazemos isso, fazemos porque não sabemos se aquela pessoa dessa vez vai nos escutar. Por isso que eu continuo dando conselhos, porque eu imagino que uma hora essa pessoa vai seguir os meus conselhos. Mas porque eu sou humano, não tenho uma visão que Deus tem. Agora Deus muitas vezes não te dá a resposta porque Ele sabe que você não vai atender, que você não vai fazer, que você está esperando uma resposta de acordo com o que você pediu. E quando não vem, você não quer escutar. E você diz, não, isso é coisa da minha cabeça, eu vou enfrentar assim mesmo e Deus vai me ajudar lá na frente. Quantas vezes Deus te pediu para sair de algumas relações que eram prejudiciais a você e você fingiu que não estava escutando isso e disse, não, eu vou tentar, fulano vai mudar, e você enfrentou. Quantas e quantas vezes Deus pediu para que você largasse esse trabalho que está acabando com a tua saúde, acabando com a tua fé, e você diz, não, mas eu não vou conseguir outro trabalho, é melhor eu ficar por aqui, eu não vou passar fome, e começa a viver o desespero dos ateus, de pessoas que não têm um Deus para lhe sustentar e ficam desesperadas com as situações. Quantas vezes Deus disse na hora de uma briga, fica calado. O Espírito Santo pediu a você, fica calado. E você diz, eu deixar isso para trás? Vou nada, eu não vou levar desaforo para casa. E você falou e a conversa tomou uma proporção que até hoje você paga por consequências disso. Quantas vezes você sentiu no seu coração o Espírito te dizendo, abraça teu filho agora, dá um beijo. E você se endureceu e você não fez. E lá na frente você viu como aquele beijo e aquele abraço fez uma diferença na vida dele. Quantas vezes o Espírito Santo tocou no teu coração de você pensar, poxa, essa talvez seja a última oportunidade que eu vou ter com essa pessoa, de falar do amor de Deus para elas. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo te pediu, fala com ela sobre o céu, fala com ela sobre Deus. E você ficou com vergonha e você disse, não, uma outra oportunidade eu vou falar. E você não teve outra oportunidade. E talvez até aquela pessoa já tenha descansado no Senhor. Sabe? Essas pessoas que não atendem a voz, essas pessoas querem que Deus lhe fale. Quer que Deus diga a elas coisas que elas não vão obedecer. E Deus, na sua sabedoria, já vendo o fim desde o início, sabe que essa pessoa não vai aceitar o conselho. Ela está insistindo numa coisa que Deus sabe que ela não vai obedecer. Ah, queridos, é uma condição, se você quer que Deus escute as tuas orações, você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Ah, mas eu não sei como é a voz de Deus. Como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Você sabe. Ele sempre fala do jeito que você entende. Ele tem esse dom, o Espírito Santo tem um dom de línguas. E ele consegue falar na tua língua, no teu idioma, do jeito que você entende. Tanto é que lá na frente você diz assim, bem que o Espírito falou comigo. Então você soube desde o início que era ele. O teu coração aqueceu, você sabe que aquilo ali era orientação divina. Mas ia contra a carne, você tinha que abrir mão de algumas coisas e aí você não quis obedecer. Então, para que você fica pedindo para que Deus fale com você? Deus não vai falar algo para passar a mão na tua cabeça ou para não te magoar. Deus vai te dizer sempre a verdade, mesmo que te doa.
O Espírito Santo está aqui na terra para nos convencer do pecado. Ele sempre vai ser sincero conosco e muitas vezes ele vai ser duro conosco. Muitas vezes Deus vai ser duro conosco. Para que a gente aprenda, para que a gente tome uma decisão, para que a gente lá na frente entenda e diga assim, ainda bem que Deus me tirou isso, ainda bem que Deus me deu isso. Sabe? É assim, é um pai. E um pai faz o melhor para os seus filhos, não aquilo que é para agradá-los o tempo todo. Então, muitas vezes, o não é necessário, senão você vai se perder. Então, muitas vezes, uma porta é fechada e não foi pelo inimigo, foi por Deus mesmo, para que você não entre naquele lugar, porque aquilo ali não é ambiente para você, porque aquilo ali não vai te fazer bem. Alguns relacionamentos acabaram, não foi o inimigo. Foi muitas vezes Deus que fez com que aquela relação que era destrutiva, que ia levar vocês dois para um caminho de morte. E muitas vezes Ele tem que cortar na carne mesmo doendo. Ele não acabou com o relacionamento. Ele apenas abriu os olhos de vocês para vocês verem que não dava certo aquilo ali. Algumas sociedades e empresas, elas precisam ser desfeitas. Porque Deus quer abençoar uma pessoa e aquela outra está atrapalhando. Ela não está fazendo a negociação da forma correta, não sei o que está acontecendo, mas tem pessoas que não estão juntas conosco, rumo à bênção que o Senhor nos prometeu estar nos levando para ela. Queridos, são tantas as coisas, tantos os mistérios que a gente precisa primeiramente aprender a ouvir a voz de Deus. De um Deus que não se cala, Ele não se calou durante toda a história. Ele sempre esteve falando para o seu povo, Ele sempre esteve orientando. Até mesmo quando Ele está calado, a natureza grita, proclama a sua glória. A sua palavra, quando a gente abre, é a boca de Deus falando conosco. Pessoas são usadas, louvores tocam o nosso coração de uma forma tão poderosa que a gente diz, ouvi Deus falando comigo nesse louvor. Deus não cessa de falar, Deus fala o tempo todo. Nós é que pelo pecado temos os ouvidos tapados e os olhos cegos por conta do pecado. E por isso muitas vezes a gente não entende a voz de Deus. E muitas vezes o inimigo faz de tudo para atrapalhar, para que você não escute as orientações do Senhor. Por isso que ele te distrai o tempo todo e muitas vezes você embarca nessa sedução dele e vai deixando a vida te levar. E depois eu penso nisso, depois eu penso na minha vida espiritual, depois eu oro, depois eu peço orientação a Deus. Depois que casa com a pessoa errada, vai pedir orientação a Deus. Depois que assina o contrato, vai perguntar a Deus, era isso que eu devia ter feito mesmo? Depois que compra o carro, é que diz, Senhor, era esse mesmo carro que o Senhor queria para mim? Depois, a gente sempre está colocando Deus depois para que Ele conserte as coisas. E Ele está falando conosco justamente para que a gente não pegue coisas quebradas, relacionamentos destrutivos e assine contratos indevidos. O povo de Deus precisa de orientação todos os dias na viração do dia, no pôr do sol. Deus descia à terra para conversar com o casal no Éden, para orientar eles, para ensinar a eles. Deus tem prazer em fazer isso. Deus quer orientar o seu povo. Ele mesmo diz, pergunta a mim e eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ele que quer conversar conosco. Ele que nos chama para uma conversa, porque Ele não para de falar. O Espírito Santo está dentro de nós, nos orientando em tudo, com relação ao que vamos comer, o que falar com algumas pessoas, como nos comportar, como nos vestir. Ele está o tempo todo falando. E muitas vezes a gente não escuta e a gente vai fazer as nossas orações pedindo, Deus, fala comigo. Eu imagino Deus do outro lado. Falar mais o quê? Eu já falei tudo. Você que não me escuta. E já que você não me escuta, já que você não quer me escutar, quer fazer tudo segundo o teu coração, a partir de hoje não vou mais falar contigo. Como diz Zacarias, capítulo 7, versículo 13, o versículo de hoje. Deus sabe que você não vai atender, para que Ele vai te dar um conselho, se Ele sabe que você não vai atender.
Ele te deu liberdade, você pode escolher ouvi-lo ou não. E muitas vezes você escolhe escutar o teu coração, escolhe escutar muitas vezes o que o inimigo está sugerindo. E muitas vezes são coisas agradáveis aos teus olhos, são prazerosas, e por isso você pensa assim, só pode ter vindo de Deus. Tem algumas oportunidades de emprego que você escutou direitinho Deus falando, aceita. Você pensou, isso só pode ser coisa de Deus. E muitas vezes aquilo ali é que vai acabar com o teu casamento, com o teu tempo, com a tua fé. Você vai ter que fazer coisas erradas naquele ambiente. Eles vão te forçar a fazer algumas coisas e você vai se perder naquele lugar que Deus nunca te pediu para entrar ali. Mas que você ouviu uma certa voz dizendo que essa era uma boa proposta, que o salário era maravilhoso. Sempre que as coisas forem relacionadas a essa terra, pode ter certeza que as maiores sugestões serão do inimigo. Porque tudo que Deus nos promete é para lá. Ele vai apenas nos manter aqui. Isso aqui é certeza. Ele mesmo diz que nunca vai nos faltar a roupa e a comida. A água e o pão serão certos e abençoados. Mas Ele só promete isso. Ele não vai te dar essa terra e a glória dessa terra, porque Ele não dá nada estragado a ninguém. Ele vai fazer novos céus e nova terra para nos abençoar com coisas que valem a pena, que são vindas das suas mãos. Porque toda boa dádiva vem do Senhor e é para a nossa edificação. Que Deus te abençoe, que você reveja as tuas últimas conversas com Deus, os conselhos que você pediu. Lembra das orações que você fez e você pensou que Ele não respondeu? Certamente Ele respondeu. Ele não deixa um filho seu sem resposta. O povo de Deus é muito bem orientado. E certamente Deus falou com você. Talvez não foi a resposta que você queria. E por isso você não escutou. Então faz uma releitura, tenta relembrar tudo o que você orou e conversou com Deus nesses últimos dias. E veja aquilo que você não quis escutar. E peça perdão e peça dessa vez que Deus lhe dê ouvidos atentos. Que Ele fale de uma forma que você consiga escutar. Que Ele acalme o teu coração. Que Ele tire toda a ansiedade de você para que você não tome decisões precipitadas. Mas para que você espere a resposta dEle. Sempre a melhor decisão é aguardar com paciência. Ele sempre vem e Ele sempre nos dá a resposta certa. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Durante a leitura da Bíblia de capa a capa, nós observamos um Deus que não para de falar. Um Deus que nos orienta o tempo todo, um Deus que nos diz o que devemos fazer, um Deus que nos dá normas e regras para que a gente seja orientado por toda uma vida. Um Deus que nos mandou o Espírito Santo para falar conosco através da nossa mente, para que a gente não seja enganado como os outros povos, mas o teu povo certamente escutará a voz atrás de si, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pai, muitas vezes a gente não quis te escutar, porque a resposta não era de acordo com aquilo que nós pedimos. E nós achamos que seria mais rápido se a gente resolvesse as coisas da nossa forma, e muitas vezes, até hoje, colhemos o fruto da nossa má escolha. Mas, Pai, dessa vez queremos fazer diferente. Antes de pedirmos para que o Senhor fale, nós queremos aprender a ouvir. Isso não é fácil, porque nesse mundo existe muito barulho, muitas vozes. Acorda-nos de madrugada, no silêncio da manhã, para que o Senhor fale ao nosso coração. Expulsa da nossa casa o inimigo, e em especial da nossa vida, para que ele não dê sugestões. Cala a boca dele, Senhor Deus. Fecha a boca dele como o Senhor fechou a boca dos leões diante de Daniel. Fecha a boca do inimigo para que ele não nos engane com a sua voz, imitando a tua voz, Senhor Deus. Mas a tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Nós sabemos discernir a voz do pastor. Então, como da mesma forma que a tua palavra disse que, se possível, ele enganaria a todos.
Mas não é possível. Aqueles que estão em ti conhecem a tua voz e sabem repreender o inimigo e sabem resistir ao inimigo, e ele sempre fugirá de nós se assim fizermos. Ajuda-nos, Senhor Deus, ao teu povo, para que nenhum de nós tome decisões que vá contra os teus planos para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não para de falar. Enquanto esse céu não se rasgar, o Senhor não vai parar de falar. E quando esse céu se rasgar, ouviremos a tua voz como voz de trombeta, soando e nos chamando pelo nome. Oh Deus querido, dá-nos a graça de nesse dia só escutarmos a tua voz. Não sabemos o que vai acontecer nesse novo dia, mas nós te pedimos, fala, Senhor Deus, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.